E aí, minha galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. A parada é a seguinte, vamos trocar uma ideia aqui a respeito das informações, né, que surgiram a respeito do Rojas, né? Desculpa aí a redundância, eu tô tão enrolado, né, cara? Porra, que eu falei o a respeito duas vezes aí na mesma frase. Mas o negócio é o seguinte, cara, esse cara tá maluco, né, com os valores que ele tá pedindo. O Corinthians entrou na parada firme, parece que pode chegar perto desses valores que esse cara tá pedindo, e o Botafogo não vai cometer loucuras, né? Então, assim, por mais que seja um jogador produtivo, né, a negociação ela requer respeito e o Botafogo tem que se dar ao respeito, e justamente sabendo de outros negócios ao longo desse primeiro ano de SAF que o Botafogo teve, em que o clube, né, talvez tenha extrapolado os limites para submeter a regalias de jogadores, né, o Botafogo entende que não é por aí, que não existe só uma Coca-Cola no deserto. Caso desse nosso camarada aí, o Rojas, que está aí já teve propostas do mundo árabe, já teve sondagens do futebol europeu, já teve sondagem do Internacional e agora está, né, de acordo com o jornalista André Hernan, né, com uma possibilidade forte de jogar na equipe do Corinthians, tá legal? A gente vai falar dos valores, tá? Inclusive, a gente teve aí a informação por parte do jornalista Vene Casagrande, né, falando sobre essa situação, certo? Peço para que você se inscreva aqui no canal Brown Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade e vamos para cima. Muito obrigado que a gente chegou aos 92.200 inscritos aqui no canal. Eu quero uma aula de vocês aí, quero mais 100 inscritos, rapaziada. Eu duvido que nesse vídeo, que deve ter umas 10 mil pessoas aqui assistindo, justamente porque é um vídeo sobre janelas de transferências e tudo mais, então duvido que não tenham 100 pessoas novas para se inscreverem aqui no canal. Vamos lá, rapaziada. Antes da gente falar do Rojas, né, eu quero destacar a entrevista muito serena do diretor executivo do Botafogo, André Mazzucco, falando a respeito das expectativas, do momento, dos pés no chão, certo? Entendendo, né, que assim, o momento ele é maravilhoso, mas não dá para você tirar os pés do chão e achar que sabe voar. E quando o Botafogo se tiver oscilações, o que acaba sendo natural, o Botafogo tem que manter a serenidade, sabe? Vocês sabem que eu tenho um canal, né, lá no TikTok que ele passa de 3 milhões de seguidores, ou seja, a gente está falando de torcedores de todos os clubes aí do futebol brasileiro que me acompanham, e muitos deles estavam curiosos porque aqui eu deixo para falar do Botafogo. Lá eu falo mais em geral do futebol, tal. E aí, cara, o que tá acontecendo? A galera tá me pedindo para falar a respeito do Botafogo, da situação do clube, né? E a gente, obviamente, foi lá e deu uma opinião. E a opinião que eu dei, né, de uma maneira um pouco mais imparcial, é que naturalmente, né, o Botafogo ele pode sofrer oscilações, por quê? Podem ter lesões, né? A gente já viu vários e vários times que chegaram a um nível que não imaginavam tão cedo e aí dão uma decaída que é algo natural e aí se cria um pandemônio, sabe? Tem a situação que quando um time começa a jogar muito bem, os adversários começam a se preparar mais para jogar contra esses times. Então uma oscilação ela pode ser natural e eu vejo uma serenidade muito grande no torcedor do Botafogo. Por exemplo, a gente veio aí de derrotas contra o Goiás e contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Não houve desespero, não houve pandemônio, né? O torcedor se manteve sereno e aí o Botafogo continua bem no Campeonato Brasileiro. Pode acontecer de daqui 2 meses, daqui 2 semanas, daqui 1 mês, o Botafogo ter ali um período de 3, 4 jogos sem ganhar, como o Palmeiras teve, como o Fluminense tá tendo agora, né? Então não é para se criar um pandemônio em cima disso, sabe? Eu acho que é importante, é interessante que o torcedor mantenha essa serenidade e o próprio Mazzucco demonstrou isso, exatamente isso, nas palavras dele, certo? Eu acho isso muito importante. E agora, né, eu vou até colocar essa entrevista do Jornal o Globo aqui na descrição para vocês darem uma olhada. O negócio é o seguinte, a gente vai falar aqui do Rojas, tá? Jogador, meio atacante, paraguaio, camisa 10, né, na posição, né, da equipe do Racing, da Argentina. Ele que é paraguaio também é da seleção do Paraguai. E ele recusou mais uma proposta do Botafogo. Na verdade, ele recusou a proposta, né, lá de trás. O Botafogo seguiu buscando alternativas, né? A gente já mostrou aqui, né, cara, numa apuração que o Rojas, ele é um cara que ele recebeu uma proposta do mundo árabe no início do ano. O Racing não liberou. E aí, cara,
ele se baseia nessa proposta do mundo árabe para leiloar a sua ida para outros clubes que estejam interessados. Internacional, Botafogo, Corinthians. Então, né, ele usa isso tudo como poder de barganha para essas equipes e usa a proposta do Botafogo para barganhar a situação do Racing, que está querendo renovar com ele. No Racing, ele não vai ficar, não deve ficar. A gente não pode cravar nada, né? Mas o mundo árabe ainda não chegou com nenhuma outra proposta para ele, né? Então, fica entre Corinthians e Botafogo. E aí, o que o Botafogo está saindo da parada? Primeiro de tudo, eu até anotei aqui as informações, né? Foram divulgadas pelo Jornal O Dia, né, da proposta feita pelo Botafogo ao jogador. Vamos lá. Um contrato até dezembro de 2025, com opção para renovar por mais um ano, certo? Então, um contrato a princípio de 1 ano e meio poderia se transformar num contrato de 2 anos e meio, dependendo das circunstâncias. Luvas de 600 mil euros, rapaziada. Então, a gente está falando de uma luva aí que passa dos 3 milhões de reais para esse jogador, tá legal? 100 mil euros de bônus caso ele fosse artilheiro ou líder de assistências de uma temporada. 100 mil euros de bônus caso ele fosse convocado 10 vezes pela seleção do Paraguai. Salário anual bruto de 1.700.000 euros, que por mês, em reais, se você fizer a conversão atual do euro para o real e colocar aí por mês, mais de 760 mil reais por mês, certo? Então, é um bom salário, é uma boa situação. E o que o Rojas pede nesse momento, não só ao Botafogo, mas ao Corinthians e a outras equipes que estão interessadas no futebol desse jogador da equipe do Racing e da seleção do Paraguai? 3 milhões de euros em luvas. Só em luvas ele quer 3 milhões de euros, tá? O que dá ali, meu parceiro, mais de 15 milhões de reais só em luvas. 2 milhões de salário líquido, não é bruto, tá? Líquido. Ele quer, já descontando impostos, 2 milhões de euros anuais, certo? O que dá por mês, se você fizer a conversão para o real, mais de 900 mil reais, tá legal? O cara quer mais de 900 pau por mês para jogar numa equipe. Além das bonificações, né? E o fato dele não priorizar bonificações me preocupa, porque significa que o jogador não está confiando no taco dele. Significa que o staff do atleta não está confiando na performance dele, né? Todo atleta de alto nível, né? E quando eu falo de alto nível, eu não falo só de jogadores, né, de contratações bombásticas, não, tá? Eu falo de jogadores, por exemplo, um time da Série B que está querendo contratar um jogador para ser o protagonista, ele tem metas, né? Então, todo jogador ele vai ter, se ele confiar no taco dele. Significa que o Rojas não está confiando tanto assim, já que ele não está colocando metas no contrato, né, nas exigências, né, que ele está fazendo aos clubes, né, e a quem entra em contato com ele. Beleza? Só aí eu já fico um pouco preocupado com o rendimento dele, que é um cara que vai ficar rico, né, um cara que vai ficar milionário, ainda não é, né, então pode dar aquela deslumbrada, né. É um cara que ele já está fazendo leilão há muito tempo. Isso já incomoda porque lembra a gente Zahavi, um pouquinho de Matheus Pereira, lembra a gente Orreda. Então, cara, assim, o Botafogo ele não tem que ficar submetendo esse tipo de coisa e nem, desculpa, cara, se o jogador, esse cara tá achando que é o De Bruyne, né? Ele pode chegar aqui, jogar no Corinthians e arrebentar, tá? Mas, meu irmão, desculpa, não tem só ele. O Botafogo pode buscar outro atleta de um nível parecido, sem pagar essa quantia exorbitante de um cara que acha que é o Gundogan, né? Desculpa, mas a interpretação que eu tenho é essa. Ah, Braulio, mas o Corinthians vai pagar. Aí não é com a gente, né? Aqui a gente discute sobre o Botafogo, né? Se o Corinthians vai pagar, se vai valer a pena o Corinthians pagar, se o Corinthians vai pagar próximo disso, se tem ou não tem dinheiro, se está se endividando ou não, aí é uma questão para ser discutida, né, no futebol geral, né? Aqui a gente discute sobre o Botafogo e é isso, tá? Acho que não tem que ter loucura nenhuma por esse jogador, por mais qualificado que ele seja. Repito, joga muita bola, seria um cara assim, para elevar de fato, né, o nível do Botafogo. É o cara que eu investiria, mas, né, esses valores, não só os valores, tá, gente, mas todo leilão, toda novela, ele querer barganhar daqui, barganhar de lá, cara, é muito tempo que o Botafogo perde. E quando o jogador faz um clube perder tempo desse jeito, né, vai para outra, né, parte para outra. É o que eu particularmente penso. Beleza, rapaziada? De madrugada, a gente volta aí com relação
provável Botafogo, possível Atlético Paranaense. Forte abraço. Fui.